Bom, para iniciar a monitoria de hoje, eu vou. Só um minuto. Bom, primeiro, a Luzia ela me enfatizou um pouco a parte que ela queria que vocês estudassem bastante a primeira fase da dosimetria de pena. Esse não vai ser um assunto que eu vou abordar diretamente nessa monitoria, mas eu coloquei alguns elementos a mais no slide, que eu utilizei da monitoria anterior, para que vocês possam dar uma revisada a mais para quando vocês forem estudar. Hoje eu vou tratar basicamente das penas restritivas de direito e da pena de multa, mas esse comecinho aqui eu utilizei como sendo uma parte de dosimetria de pena. Eu novamente não vou ficar explicando, mas é importante que vocês deem uma revisadinha nessa parte. Então eu vou passar direto. Mas esses dois primeiros slides, eles estão exatamente iguais. Então é só dar uma olhadinha, vai mudar a partir de então, a partir desse momento. Agora, iniciando de fato as penas restritivas de direito. Essas são penas alternativas. Então, elas, quando eu digo alternativas, entenda alternativas à privativa de liberdade. Para começar, de onde que surgiu isso? É um ponto que sempre me interessou, essa parte histórica. Então, eu fui um pouco atrás nos meus estudos e eu vou trazer isso para vocês, mas de uma forma um pouco mais breve. Bom, até o final do século XVIII, início do século XIX, era muito comum no direito penal a gente ter penas cruéis, como, por exemplo, a pena de açoite. Enfim, eram penas verdadeiramente horríveis e muitos penalistas da época começaram a se opor muito com relação a elas. E um desses penalistas foi Franz von Liszt. Esse, esse Franz von Liszt, ele achou que não fazia o menor sentido ter essas penas extremamente cruéis, e o segundo, que criminosos que, por exemplo, foram condenados a uma pena perpétua, uma pena de 10 anos, cumprissem a pena junto de alguém que tivesse, sei lá, 3 meses de uma sentença. Não fazia sentido, não parecia proporcional. Então, ele foi o principal que bateu de frente e falou: não, a gente precisa fazer uma modificação nisso, isso daqui não faz o menor sentido, a gente tem que criar uma forma diferente de punir essas pessoas. E a partir daí surgiu a ideia das penas restritivas de direito, ou seja, uma pena alternativa à privativa de liberdade. O primeiro país, de fato, a aderir a uma pena alternativa foi a Rússia, com a prestação de serviços à comunidade, que aconteceu em 1926. A ideia da Rússia, de um modo geral, eles vão implementar, por exemplo, os trabalhos correcionais em 1960. Mas a ideia da Rússia é: eu vou fazer com que essa pessoa pague por ela simplesmente prestar um serviço para a gente, seja para uma área específica ali do governo ou mesmo para a comunidade em si. Ela não vai ficar presa, ela só vai ajudar a gente em certos pontos. E deu bastante certo. Tanto deu certo que a Inglaterra e a Bélgica acabaram aderindo e elas criaram a prisão de final de semana, que é o equivalente à nossa interdição de final de semana, se eu não me engano. Tem um nome específico, agora que me fugiu a memória. Mas a Inglaterra, ela aderiu a ela em 1953 e a Bélgica aderiu a esse mesmo modelo, a mesma coisa, em 1963. Então, 10 anos de diferença. Mas as duas aderiram e elas perceberam que funcionou. Em 1967, Mônaco fez a execução fracionada. A execução fracionada, a ideia dela tá ali na prisão de fim de semana, mas ela é diferente. Então, digamos que, ao invés de a pessoa ir lá no sábado e no domingo, digamos que ela não tenha disponibilidade para isso. Mas ela pode cumprir essa pena, sei lá, quinta e sexta. Então, vai quinta e sexta. E aí, sei lá, essa semana, esse mês, na verdade, eu me planejei bem, eu fiz tudo o que eu tinha para fazer. Nessas, sei lá, 3 primeiras semanas do mês, essa última semana eu tô livre, então eu vou cumprir minha pena nessa uma semana. E assim, a pessoa ela podia escolher os dias e os momentos em que ela ia fracionar a pena, a fim de ela cumprir essa pena no modo geral, sem que ela precisasse ficar ali o tempo todo, conforme a disponibilidade dela. É, não acredito que outros países tenham aderido a esse modo específico, especialmente não a gente, mas para Mônaco funcionou muito bem. No caso do Brasil em específico, ele começou a ser mais receptivo a essas penas em 1984,
mas ele realmente só foi inserir elas no Código Penal em 1998. Mas mesmo assim já foi um grande avanço e é um grande avanço para a gente até hoje. Com relação à fundamentação dela, de certa forma eu já falei quando eu fui falar da motivação do Von List para querer essas penas, mas a ideia é, se eu não preciso que essa pessoa cumpra uma pena de uma forma tão severa, junto de pessoas que cometeram crimes muito piores, então eu não vou fazer com que ela cumpra a pena dessa forma, eu vou fazer com que ela cumpra de uma outra forma. Essa outra forma, ela vai depender de critérios. Esses critérios, no nosso ordenamento jurídico, são requisitos, basicamente são 4 requisitos, que essa pessoa ela vai ter que cumprir. No caso em específico, os requisitos. O primeiro deles é a pena em si. Eu falei que a ideia do Von List, inicialmente, era justamente não colocar essa pessoa que tem uma pena muito pequena junto com a pessoa que tem uma pena muito alta. E isso vai se repetir aqui. Então, pessoas que foram condenadas por crimes dolosos, elas só vão poder ter esse benefício se a pena for igual ou inferior a 4 anos. Se a pena ela for maior do que isso, sei lá, 4 anos e meio, 5 anos, já não vai ter como. Então, é até, no máximo, esses 4 anos. Agora, se o condenado for por um crime culposo, ele vai poder ter qualquer que seja a pena, pode ser 10, 20, 30 anos. Isso porque entende-se que o crime culposo ele é menos grave, então a pessoa ela tem direito a esse benefício mais facilmente, se é que a gente pode afirmar assim. Outro ponto a se considerar é a reincidência. Na monitoria anterior que eu fiz de revisão para vocês, eu falei que a reincidência ela vai prejudicar em muitas coisas. E uma delas vai ser justamente você conseguir essa substituição pela restritiva de direitos. Porque se a pessoa for reincidente em crime doloso, ela não vai poder fazer essa substituição. Ou seja, ela cometeu um crime doloso, e aí, nesse tempo, depois da condenação dela, ainda contando aquele período de 5 anos do cumprimento ou extinção da pena, ela cometeu um outro crime doloso. Agora, se, por exemplo, o primeiro crime dela foi culposo, a gente já não vai ter esse problema. Crimes culposos não impedem a concessão desse benefício. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que existe uma disposição específica no Código Penal, mais especificamente no parágrafo 3º, do 44, se não me engano, que fala que vai até ser possível que um reincidente em crime doloso tenha esse benefício. Só que ele vai ter que atender outros 2 novos critérios. O primeiro é ele não ser doloso específico, reincidente em um crime doloso específico. Como na outra monitoria eu não cheguei a adentrar essa parte, eu vou explicar bem brevemente. Doloso específico é aquele que cometeu o mesmo crime novamente. Então, digamos que ele cometeu um furto, foi condenado pelo furto, e ainda dentro daquele, ele cumpriu a pena, ainda dentro daquele período de 5 anos, ele cometeu um novo furto. Nesse novo furto, ele vai ser considerado um reincidente específico para o crime de furto. Agora, se nesse mesmo cenário cometeu um furto, condenado, e aí ainda naquele período de 5 anos. Só que ao invés de ele cometer um outro furto, ele cometeu uma importunação sexual. Aí ele vai ser um reincidente genérico. Genérico e específico se refere ao crime que ele praticou, ou seja, praticou 2, 3, 4, 5 vezes aquele mesmo crime. Ele vai ser um reincidente específico. Crimes diferentes não é um reincidente genérico. Então, para ter essa substituição, no caso do reincidente em crime doloso, ele vai ter que ser reincidente em crime doloso genérico e o juiz ele vai ter que considerar que essa pena, a troca da pena, é claro, por uma restritiva de direitos, ela vai ser suficiente para punir essa pessoa. Com relação a futuras provas da Luzia, eu não me preocuparia com essa exceção. Eu iria pela regra de que reincidente em crime doloso não tem esse benefício. Eu acho mais fácil, até mesmo porque vai ser muito difícil, até mesmo olhando ali na prática, que o juiz ele considere que tá tudo bem ele fazer a conversão ele tendo essa reincidência. Mas na teoria é possível. Além disso, para o terceiro critério, o crime ele não pode ter sido cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se, por exemplo, para cometer o furto, ele arrombou o cadeado ali que estava na porta. Isso não é uma violência, uma grave ameaça à pessoa, é um dano que ele cometeu ali a uma coisa. Agora, se não fosse um furto, por exemplo, fosse um roubo, que ele pressupõe, ele é necessário, na verdade, você ter a violência ou a grave ameaça à pessoa, aí nesse caso ele não poderia. Mas foque em violência ou ameaça à pessoa, não envolva coisas. Coisas não funcionam. E por último, circunstâncias judiciais favoráveis. Então, o juiz, com base no que ele tem ali, ele tem que entender
que esse criminoso ele provavelmente não vai voltar a delinquir, ele não vai voltar a cometer novos crimes para justificar uma pena mais branda, que seria a substituta pela restritiva de direitos. Passados esses quatro critérios, tem alguns crimes, algumas questões específicas que, de certa forma, são curiosas, como, por exemplo, o tráfico de drogas. Eu acho que eu coloquei aqui também os crimes de violência contra a mulher previstos na Maria da Penha, enfim. Eu coloquei aqui alguns casos específicos, eu coloquei até como situações específicas, para que, caso vocês tenham interesse, vocês possam dar uma lida aqui. Mas, se você tiver mais interesse e quiser saber um pouquinho mais, eu recomendo que vocês deem uma olhada no livro, porque não vai dar tempo de eu explicar tudo. Mas, voltando ao ponto anterior, esquecendo esses crimes mais específicos. E também fazendo uma conexão com a pena privativa de liberdade. Quando a gente tem a privativa de liberdade, a gente só tem uma opção de cumprimento, que é a pessoa ir, digamos, para a cadeia e progredindo, enfim, até que ela saia, ao final, tendo cumprido toda a pena. Quando a gente fala em uma restritiva de direitos, existem várias espécies de restritivas de direitos. Então, primeiro, como é que eu vou saber qual que o juiz ele vai escolher? E segundo, quantas? Porque por ser uma pena mais leve, é muito fácil ele escolher umas duas, sabe? Ele ir. E também, o que ele vai escolher? Ele pode, se eu, sei lá, fui condenado a 3 meses, eu posso ter que prestar serviço à comunidade por 3 meses? Já adianto que não. Mas é muito importante que você entenda como que vai ser essa conversão e para quantas penas vão ser. O primeiro ponto é, justamente, e o mais importante, é você analisar o tempo da condenação. Se a condenação for igual, por tempo igual, ou inferior a 1 ano, essa pessoa ela vai ou ter a pena convertida novamente, então ela não vai nem pagar uma restritiva de direitos, ela vai pagar uma pena de multa, ou opção 2, ela vai cumprir uma restritiva de direitos, mas provavelmente vai ser bem parecidas. Por exemplo, uma prestação alternativa, uma, uma prestação pecuniária, vai ser uma restritiva de direitos mais branda, de certa forma. Agora, se ela for superior a 1 ano, novamente, duas possibilidades. A possibilidade número 1 é que aplique-se uma pena restritiva de direitos combinada, ou seja, restritiva de direitos mais uma pena de multa. E a segunda hipótese são duas restritivas de direitos. E aqui eu coloquei algumas outras coisas para vocês prestarem atenção antes de eu ir diretamente para cada uma das restritivas de direitos, que eu vou fazer algumas pontuações com relações a cada uma. A primeira coisa que você vai se atentar, se você tem uma condenação, sei lá, o condenado foi condenado por 3 anos em um crime, tem todos os critérios, o juiz determinou que tinham todos esses critérios, ele pede que seja feita a conversão. Não adianta você só olhar para aquela sentença e você falar, nossa, tá, converteu. Mas quanto tempo que o meu cliente vai cumprir? Quanto tempo eu vou cumprir? O tempo que você vai cumprir de uma restritiva de direitos é exatamente o mesmo de uma privativa de liberdade. Então você não tem que ficar se preocupando com essa questão, vai ser exatamente o mesmo tempo. Ela é uma pena alternativa, ou seja, ela vai substituir a pena original. Ela não vai acrescentar tempo, ela não vai diminuir tempo, vai ser exatamente igual. A segunda questão é como que uma nova sentença, uma nova condenação pode prejudicar a minha restritiva de direitos? Honestamente, vai depender muito do que for a nova condenação e o que for a sua restritiva de direitos que você foi condenado. Se você for, por exemplo, a sua pena que você está cumprindo agora, a sua restritiva de direitos, é uma prestação de serviços à comunidade. Você está ali fazendo seu trabalho, você já está lá há 4 meses prestando aquele serviço. Aí você foi condenado novamente, mas dessa vez uma condenação que você tem aqui para o regime semiaberto, por exemplo. Não tem como você fazer essa conversão, você vai ter que cumprir uma pena no semiaberto. O que que acontece com essa minha restritiva de direitos? Eu perco tudo? Eu não perco? Eu continuo ela, depois eu pago outra? Enfim, questões relativas a esse ponto. O primeiro é que pode ser que haja conversão sim. Nesse caso que eu apresentei, vai haver conversão porque elas não são compatíveis. Compatíveis, entenda, uma atrapalhe o cumprimento da outra. Nesse caso, que eu pontuei específico, você está fazendo um restritivo de direitos, trabalhos à comunidade. O trabalho à comunidade ele é feito diariamente, 1 hora do seu dia, todos os dias, de uma forma geral. É, não tem como você ficar ali em uma colônia agrícola ou industrial e, ao mesmo tempo, cumprir essa restritiva de direitos. Então, necessariamente, nesse caso, ela seria revogada por incompatibilidade.
Mas não se preocupe, esses 4 meses que você já cumpriu da sua pena não vão ser ignorados, eles vão ser computados no total da pena. Então, você já cumpriu 4 meses. Você só vai cumprir o resto que você tem para cumprir ali naquele regime semiaberto, depois progredir para aberto, enfim, essa questão que você já sabe. Então, por outro lado, digamos que você teve essa condenação para o semiaberto, mudando o cenário, você teve essa condenação para o semiaberto, só que inicialmente a sua restritiva de direitos era o pagamento de uma prestação pecuniária, ou o pagamento de uma prestação inominada, que normalmente são cestas básicas. Você estar no semiaberto não vai mudar o fato de que você pode facilmente, você mesmo ou através de alguma outra pessoa, fazer o depósito ali da quantidade de dinheiro equivalente. Então, nesse caso, dessas prestações de mais econômicas, dinheiro, cestas básicas, a nova condenação, ela não vai interferir. Você vai cumprir a sua restritiva de direitos e você vai, separadamente, cumprir a sua outra condenação. Elas não vão interferir uma nas outras. O terceiro ponto é o ponto da detração penal. Lembra daquele caso em que a pessoa ela acaba sendo presa antes da sua condenação, que eu cheguei a falar na primeira monitoria? Isso aí é o que a gente chama de detração penal. É o tempo que a pessoa ficou presa antes da condenação deve ser descontado do total ao final da sentença. Então, restritivos de direitos não mudam em absolutamente nada o benefício da detração penal. Ela sempre vai ser devida, até mesmo por uma garantia ao princípio constitucional. Você não pode considerar alguém culpado ou fazer ele alguém cumprir pena, esse alguém cumprir pena, sem que ele seja condenado em definitivo, a sentença tenha transitado em julgado. Então, ele pode sim, e ele vai se beneficiar da detração penal, ele vai ter esse desconto ao final. E por último, com relação à revogação desse benefício por outra questão que não seja a incompatibilidade com uma nova pena. Não é porque você teve a sua privativa de liberdade transformada em uma restritiva de direitos que você está livre, que é uma festa, você não precisa mais se preocupar com nada. Muito pelo contrário, você tem que cumprir ela certinho. Porque se você não cumprir, você tiver muitas faltas injustificadas, ou mesmo só não comparecer em juízo quando é necessário, quando você é intimado, enfim, você tá, você não tá demonstrando que você tá realmente cumprindo aquela pena. Você entende que, apesar de ela ser uma pena alternativa, uma pena mais branda, ela ainda assim é uma pena? Ela ainda assim, sendo uma pena, ela tem de ser cumprida. Então, se você não cumpre, se você demonstra que você não tem a disciplina para isso, você não tem o comprometimento com isso, eles podem sim revogar essa pena. Então, você vai cumprir o resto dela ali, sei lá, regime aberto, mas você vai ter que cumprir o resto daquela pena preso, teoricamente. E isso é o que a gente chama de regressão. Mas, enfim. Agora, com relação às modalidades em si. A primeira é a prestação pecuniária. A prestação pecuniária, ela costuma ser confundida com a pena de multa. Então, primeiro como a pena de multa vai ser ao final dessa aula, eu vou explicar a prestação pecuniária. Na pena de multa, talvez eu volte um pouco em pontos específicos que costumam confundir. Mas, de uma forma geral, a prestação pecuniária, ela é a prestação que o agente ele vai ter que pagar à vítima. Se não tiver vítima, digamos, a vítima morreu, ele vai pagar à família, aos herdeiros dessa pessoa. Se não tiver herdeiros, aí ela vai pagar a uma entidade com destinação social. Então, existe sim um critério, digamos, sucessório para quem você vai pagar essa prestação pecuniária. Você não pode, sei lá, tendo a vítima ali querendo receber, você não pode pagar direto para a entidade com destinação social. Você tem que ir primeiro na vítima, depois herdeiros, depois a entidade. Tá bom, você achou a pessoa para quem você vai pagar. Agora, quanto que você pode ser condenado a pagar? Isso é um outro ponto muito importante. O valor ele vai variar entre 1 e 360 salários mínimos. Esse vai ser o mínimo e o máximo da sua condenação. Pode ser qualquer coisa, podem ser 100 salários mínimos, pode ser, sei lá, qualquer coisa ali no meio, você pode ser condenado a pagar. E um ponto bem interessante dessa condenação é que esse valor vai ser descontado da condenação civil. Então, fazendo aqui um pequeno parênteses e entrando bem pouquinho, eu vou tentar ser o mais breve possível nessa parte, mas é uma parte mais processual do que do direito material em si. Quando você tem algum crime, alguma coisa, é muito comum que além da ação penal, você entre com uma ação civil para você tentar uma indenização pelo dano sofrido.
E aí pode ser, dependendo de como estiver a situação, enfim, que o juiz na vara civil, porque eles são separados, são julgamentos separados, você não julga eles juntos, são julgamentos separados. Então pode ser que esse juiz ali, analisando o caso, ele determine que seja melhor esperar o término do processo penal. Então, ele acha que, sei lá, que não tenham provas ali suficientes da autoria, por exemplo, ali, para ele determinar que seja paga uma indenização, ou ele acha que não está muito conclusivo. Por algum motivo, ele acha melhor esperar o processo penal. Então, ele suspende ali, o processo civil, esperando a resolução do processo ali, penal, e aí ele vê que ao final desse processo penal, por exemplo, o juiz condenou o réu a pagar o equivalente a 50 salários mínimos à vítima. Beleza, teve o fim ali do processo penal. Voltamos para o processo civil. O juiz, quando ele for determinar essa indenização, ele vai levar em consideração esses 50 salários mínimos que já foram pagos. Então, o total que ele vai condenar o réu a pagar vai ter que descontar. Digamos que ele fosse condenar a 80 salários mínimos. Se ele já pagou 50, ele só vai ter de pagar 30. Então, o que já for pago nessa parte de prestação pecuniária vai ser descontado ali da parte civil. Ele não vai pagar os 50 mais 80, porque senão ficaria demais, ficaria desproporcional. E eu coloquei nessa daqui, mas isso serve para todas, que é quando você não cumprir a prestação pecuniária. E quando eu coloco não cumprir a prestação pecuniária, é não cumprir podendo fazer. Se você não puder, você não tiver uma condição econômica, aí já é outra história. Mas se você pode cumprir com essa prestação pecuniária e você não cumpre, aí você pode ter a restritiva de direito do seu advogado. Com relação à perda de bens ou valores, bens e valores também pode ser. A perda de bens e valores, ela é quando o juiz ele decreta, novamente, ali na conversão da pena, que o condenado ele perca algum bem ou valor. Valor entenda como, por exemplo, ações, enfim, esse tipo de coisa. Como uma forma de punição. Ou seja, digamos que ele tenha perdido uma casa, porque o juiz ele vai ter que determinar certinho na sentença o que que ele vai perder. Então, digamos, perdeu uma casa. O primeiro ponto, para quem que ele vai perder essa casa? Vocês vão perceber que quando se trata de, salvo na prestação pecuniária, quando se trata de o réu perder alguma coisa, ter que pagar alguma coisa para o Estado, em questão de pena, ele vai pagar para o Fundo Penitenciário Nacional. Ele não vai pagar, sei lá, para a União, vai ser específico para o Fundo Penitenciário Nacional, que é o responsável pela manutenção dos presídios, das colônias, casas do albergado, enfim. Além disso, a condenação, esse bem, esse valor que vai ser perdido, ele não pode influir em outros. Então, tipo assim, é, se a casa que ele mora não é dele, é uma casa alugada, o juiz ele não vai poder determinar que essa casa alugada seja perdida. E o mesmo vale, por exemplo, para bens de herdeiros. Por isso mesmo tem até uma certa discussão, hoje em dia não tanto mais, na com relação à questão de herança. Como que isso aconteceria se, por exemplo, o réu morreu? Porque o réu morreu, automaticamente os herdeiros assumem o lugar do réu, ao menos tacitamente, até que seja feita toda a questão de inventário, enfim, ele assume tacitamente ali o papel de dono, de proprietário da coisa. Então, isso não feriria o direito desse sucessor. Enfim, existia uma certa questão na doutrina com relação a isso. Hoje em dia, não mais. Mas, se vocês tiverem interesse nessa questão, até acho mais ou menos interessante. Pode ser que vocês tenham interesse em pesquisar. É, pode ser que seja útil para alguma coisa. Com relação ao próximo, a prestação de serviços à comunidade. A prestação de serviços à comunidade, a primeira questão dela é que ela vai depender da quantidade da sua pena. Se você for condenado a uma pena inferior a 6 meses, o juiz ele não vai poder te condenar a uma prestação de serviços à comunidade. Então, a partir de 6 meses, você pode ter essa pena decretada. O segundo ponto é que ela necessariamente leva em conta as suas habilidades. Então, se você é, por exemplo, um jardineiro,
Você é um jardineiro como profissão, você é um jardineiro, vida inteira você trabalhou com isso, nunca trabalhou com outra coisa na vida. O juiz ele não vai poder, por exemplo, determinar que você auxilie uma enfermeira ali num UPA cuidando de um paciente. Ele não pode fazer isso, ele tem que levar em consideração as suas habilidades. Então, ele não pode te colocar para isso, mas ele pode, por exemplo, te colocar para ajudar os jardineiros a cuidar de um jardim ali público, de uma pracinha pública, alguma coisa assim. Ele tem que respeitar as habilidades do condenado. Ele não pode colocar algo totalmente absurdo para você fazer. O segundo ponto é que isso é algo que você vai fazer de certa forma diariamente. O código estabelece que você faça isso uma vez por dia. Uma vez por dia não, uma hora por dia. E um outro ponto nessa uma hora por dia é que ela não pode afetar o seu emprego. Então, se você tem, por exemplo, um emprego que vai das 6 às 2, 3 horas da tarde, ele não vai poder colocar você para realizar é, essa pena restritiva de direito durante esse período. Então, ele não pode colocar que você coloque, sei lá, 10 horas da tarde eu quero você aqui para aguar essas plantas. Não tem como, porque, primeiro, não é remunerado, então ele estaria prejudicando você no seu emprego formal, em questão monetária, e também com o seu empregador, porque o empregador ele te contratou esperando que você fosse estar lá das 6 às 2, 3 horas da tarde. É isso que está ali no seu contrato. Então, se ele quiser, por exemplo, colocar você para fazer isso às 5 horas da tarde, às 6 horas da tarde, ele pode, porque não vai interferir nessas atividades suas. Além do mais, e o último ponto importante com relação a essa prestação de serviço à comunidade é que é necessário que exista a emissão de um relatório mensal de rendimento. Então, digamos que você está prestando para a prefeitura mesmo. A prefeitura mensalmente vai ter que fazer um relatório do seu rendimento e enviar isso para o responsável ali que está se eu não me engano, é o juiz da execução, que ele tá supervisionando ali o seu cumprimento de pena. E lá tem que estar certinho, né? Quando você entrou, quando você saiu, o que que você fez, enfim. Um relatóriozinho mensal do que foi feito. A próxima pena é a interdição temporária de direitos. Essa interdição temporária de direitos, ela pode ser, eu não escrevi aqui, mas ela pode ser específica ou genérica. Ela vai ser específica quando ela se relacionar, por exemplo, a crimes próprios. Eu acredito, eu não sei se vocês conhecem a definição de crime próprio, mas de uma forma geral, o crime próprio, ele é aquele que demanda um agente específico para cometer ele. Então é comum que você fale de crime próprio, por exemplo, em crimes praticados por funcionários públicos. Então, corrupção passiva, é, improbidade administrativa, ser condenado por improbidade administrativa. Você precisa de um agente específico, que ele tem uma condição específica. Nesse caso, do meu exemplo, ser um funcionário público. Nesse caso, digamos que ele tenha sido condenado, um funcionário público, ele foi condenado por corrupção, corrupção passiva. Ao ser condenado por corrupção, ele pode ter, como parte da pena dele, uma perda do cargo de funcionário público, como uma pena temporária. Ele não pode exercer mais aquele cargo público. Isso também pode ser uma pena mais definitiva, tá? Não necessariamente vai ser uma pena temporária, mas no caso do exemplo. Isso é uma interdição temporária de direitos específica. Ela vai ser genérica quando ela, por exemplo, se referir a você não pode ir em tal lugar em tal horário. É, eu não sou de Lorena, eu moro em Pinda, então o que eu posso falar, por exemplo, de Pinda. Aqui é muito comum você ter umas pracinhas e em volta dessas pracinhas você ter vários bares que abrem só à noite e é um local onde ficam várias pessoas e às vezes acontece um probleminha ali ou outro. Então, digamos que uma determinada pessoa ela já, de certa forma, tem um histórico ali de ir para esses barizinhos ali na praça, beber, causar algum tipo de confusão, e até que eventualmente aconteceu esse crime, enfim, foi condenado. E aí o juiz percebendo esse padrão, que ele sempre ia lá, sempre tinha alguma confusão, sempre acontecia alguma coisa, ele pode determinar que, por exemplo, essa pessoa não possa ir àquela pracinha a partir, sei lá, das 10 horas da noite às 6 horas da manhã. Um ponto interessante a se considerar é que não pode ser discriminatório. Então, o juiz ele não pode falar, por exemplo, a pessoa não pode ir no bar X
de tanto a tanto, porque isso teoricamente seria discriminatório com o lugar, indicando que talvez o lugar, aquele ambiente, aquele estabelecimento específico não fosse propício. Isso pode ser um problema. Então, geralmente, eles indicam uma praça, uma rua, um, meio que um raio ali, do que raio eu falo em matemática, círculo, tá? Uma área que a pessoa não deva estar, e, por exemplo, estar em determinado momento, não é um estar genérico, não é um estar de o tempo todo, não pode estar lá, ponto. É, isso é uma interdição temporária de direitos genérica, porque pode ser aplicado a qualquer um. No caso da que eu falei do funcionário público, necessariamente você teria que ser um funcionário público para você ter decretada a perda do cargo. Seguindo, na verdade eu coloquei dois slides iguais, eu percebi isso agora há pouco, antes de começar a monitoria, então eu vou pular esse slide. Com relação agora, já terminando as penas, as modalidades de penas restritivas de direitos, nós temos a limitação de final de semana. A limitação de final de semana, ela é uma das mais antigas, que eu já até mencionei rapidamente ali para vocês na parte do histórico. Ela foi criada lá em 1953. 53, depois 63 foi aderida por outros, mas ela basicamente consiste em você passar o final de semana na casa do albergado, cumprindo com a sua pena. Você passar o final de semana na casa do albergado, eu me refiro a 5 horas cada um dos dias. Então, não é exatamente você passar o final de semana, são algumas horas do seu dia. O principal problema dessa pena, hoje, pra gente, é a falta de casas do albergado, que torna essa uma atividade muito difícil. Vai ser muito difícil você ter alguém ali, cumprindo essa pena, justamente porque não tem local para ela cumprir a pena. Dito isso, em algumas comarcas, enfim, existem contratos, existem parcerias com ambientes propícios para realizar essa pena. E essa pena basicamente consiste em uma reeducação. Então, eles passam alguns cursos, de reintegração na sociedade também. Eles basicamente ministram umas palestras para as pessoas, para que elas repensem as atitudes, a vida delas, enfim, e não mais cometam crimes. De uma forma geral, teoricamente é uma pena fácil de ser cumprida, mas ela tem essa limitação. Um outro detalhe dela também, que lembra bastante o serviço da comunidade, é a questão do relatório. Então, seja a casa do albergado, seja o local conveniado ali que eles conseguiram para fazer com que essa pena seja cumprida, vai ter que emitir um relatório mensal das suas atividades, quando você chegou, quando você saiu, o que que foi ministrado, enfim, mais para ter um controle ali do que está acontecendo, do que está sendo passado. E por último, a gente tem a prestação de outra natureza. A prestação de outra natureza, ela também é chamada pela doutrina de prestação inominada. Essa prestação, ela geralmente é entendida como pagamento de cesta básica. Segundo o entendimento um pouco mais literal da lei, o que deveria acontecer, não é o que acontece, eu já te adianto, mas o que deveria acontecer é o juiz se atentando à vontade do autor e do réu, com a aprovação do autor, o ponto importante e relevante nesse momento, com a aprovação do autor, ele vai converter a pena que inicialmente seria de uma prestação pecuniária em uma prestação de outra natureza, que geralmente é a cesta básica. O motivo pelo qual eu falei que isso não acontece dessa forma. Geralmente, o juiz ele condena direto a uma prestação de outra natureza e ele não consulta a vítima. Ele não consulta a vítima, ele só condena o réu a fazer esse pagamento. E assim, na prática não vai mudar tanta coisa assim, mas é uma adequação que não acontece. Inclusive, essa é uma parte que a doutrina que eu li pessoalmente criticou e muito, e eu não necessariamente concordo, mas novamente eu estou trazendo alguns pontos, algumas discussões da doutrina, para que vocês talvez fiquem curiosos e decidam ler um pouco com relação a essa parte, que é uma parte de leitura complementar. Agora, com relação à pena de multa. A pena de multa, ela
Não é exatamente uma pena alternativa, na verdade, ela pode ser uma pena alternativa, mas ela também pode ser uma pena autônoma. Normalmente, você vai ver a pena de multa como sendo descrita como uma pena nórdica, que foi criada ali na Finlândia, Suécia, Dinamarca, enfim. Mas se você for dar uma olhada bem, o primeiro país a criar o que seria um equivalente a uma pena de multa foi o Brasil durante a época do Império. No Brasil Imperial, eles tinham algo muito parecido com uma pena de multa. Não era exatamente a pena de multa que a gente tem hoje, mas era parecido. Só que com o final do Império, essa pena deixou de ser adotada. Mas os países nórdicos, eles pegaram essa pena, que eu não sei, honestamente, de dizer exatamente como é que funcionava, mas eles pegaram essa pena e eles modificaram ela. E essa modificação foi, essa pena de multa modificada, foi a que se espalhou pela Europa e chegou no Brasil, eventualmente. E é a pena que a gente tem hoje, inclusive. É, se eu não me engano, ela voltou para o Brasil, ela voltou a ser praticada depois que ela foi abolida com o final do Império, com o nosso Código Penal atual, em 1940. Eu não sei se as disposições eram as mesmas, mas, se eu não me engano, ela voltou nessa data. Então, não foi tanto tempo sem essa pena de multa. A primeira Constituição da República foi em 1991. Então, você tem aí um período de uns 50 anos, mais ou menos, que você não teve a pena de multa. É uma pena que relativamente tem sido bastante usada no nosso ordenamento. E ela é muito comum como pena autônoma para alguns crimes, mas crimes que são considerados é, menos graves, digamos assim, e também para contravenções penais. É muito comum você ter pena de multa para contravenção penal. A maioria das penas de contravenção penal é multa. Dificilmente você vai ver uma prisão simples, mas também existe. É, quando a pena de multa ela voltou para o nosso ordenamento jurídico, existiu um certo debate sobre como que ela ia ser aplicada. E muitos juristas acabaram dando sua opinião, como é que eles achavam que tinha que ser aplicada, enfim. E um deles, e o principal, um dos mais conhecidos, foi o Damásio de Jesus. Ele pretendia que a pena de multa ela levasse em conta quatro critérios, quatro pontos. Eu não sei ao certo, eu não lembro, na verdade, quais são os quatro pontos. Mas eu sei que desses quatro pontos que ele arguiu, ele tentou passar, dois acabaram ficando, que foram os critérios de mínimo e máximo e o sistema de dias multa. Mais especificamente, o mínimo e máximo, ele se refere tanto ao mínimo e o máximo de dias e ao mínimo e máximo que vai ser pago a cada dia. O mínimo de dias são 10. Então, se você for condenado a uma pena de multa e o juiz coloca ela no mínimo, você vai pagar o equivalente a 10 dias de multa. E o máximo que você pode ser condenado são 360 dias. Então, quase um ano. Não chega a ser um ano, mas é quase. E o valor também, ele passa por esse critério de mínimo e máximo. O valor mínimo é 1/30 do salário mínimo e o valor máximo, ao menos a princípio, é de 5 salários mínimos. O porquê que eu falo esse ao menos a princípio? Existe uma disposição específica do parágrafo 1º do artigo 60, que fala que naqueles casos em que a pena, mesmo no seu máximo, ou seja, 360 dias, e um valor diário de 5 salários mínimos, não se mostre necessária para punir devidamente aquele réu, o juiz ele vai triplicar a pena. Então, o jeito como você calcula o dia a multa, e é até bem lógico, você pega o número de dias e multiplica pelo valor de cada dia. Então, se você pegar 360 dias e multiplicar por 5 salários mínimos, vai dar, vai dar mais de 2 milhões. Na verdade, vai dar, sei lá, uns 2,5 milhões, até um pouquinho mais. Se o juiz, olhando aquele valor de uns 2,5 milhões, determinar que não é suficiente para fazer com que você cumpra toda a pena, ele vai poder triplicar. Mas é claro que isso não vai acontecer se você for uma pessoa comum, assim, uma pessoa que ganha salário mínimo, ou até mesmo, sei lá, 10 mil reais. Isso não vai te afetar. Isso vai afetar principalmente milionários, bilionários. Então, por exemplo, aquela dona do Magazine Luiza, o senhor que é dono da Van, enfim, é para esse tipo de pessoa que existe
tanto esse máximo de 360 dias e o máximo de 5 salários mínimos e ainda essa disposição específica de triplicar o valor. Esse triplicar, ele não vai ser aplicado em todos os casos, inclusive vai ser a minoria dos casos. Agora, como que você vai fazer o cálculo dessa pena de multa? Eu já falei que você vai multiplicar o tanto de dias pelo valor de cada dia. Mas como é que você vai decidir, ou melhor, o juiz, ele vai decidir o tanto de dias e o quanto que você vai pagar em cada um deles? A verdade é que o nosso ordenamento jurídico ele não especificou. E como ele não especificou, a doutrina acabou, por assimilação, entendendo que deveria ser o critério trifásico. Nesse caso, mais especificamente, existem. Eu separei aqui como autores mais literais e menos literais, mas a verdade é que no final das contas não vai fazer a mínima diferença. Vai ser quase que a mesma coisa, só que um simplificou e o outro complicou um pouquinho mais. Eu vou explicar os dois, mas tenha em mente que um deles é muito mais complicado do que deveria ser. Você pode basicamente ignorar e fingir que você nunca ouviu essa explicação. Os autores mais literais, que é o mais fácil de se entender e se aplicar, enfim. O juiz, ele vai primeiro pegar o critério trifásico, ele vai pegar o seu crime e vai jogar ele no critério trifásico. Então, ele vai analisar as circunstâncias judiciais, as atenuantes e as agravantes, causas de aumento e diminuição de pena, e jogar isso ali naquele mínimo e máximo de dias. Nesse momento, ele vai estabelecer a quantidade de dias, ou seja, entre 10 e 360. Com base ali no critério trifásico, ele vai chegar ao número de dias. E aí, depois, em uma segunda etapa, esse é um processo que tem duas etapas. Na segunda etapa, aqui, ele vai considerar a condição econômica desse réu e, com base ali na quantidade de dias que ele estabeleceu, ele vai ver um valor que seja adequado para a multa, para ele pagar cada dia de multa. Esse é o do autor mais literal, a forma como eu coloquei. Mas tem também o nosso autor menos literal. Esse que eu coloquei como autor mais literal é o que está na doutrina que a Luzia passa para vocês. Esse do autor menos literal é da doutrina que eu li quando eu estava estudando nessa época, que é a do César Bittencourt. Tem algumas coisas que ele dificulta demais. Inclusive, fica a dica para caso você queira ler, ele é muito bom, mas tem algumas partes que ele dificulta demais o que deveria ser mais simples, e essa é uma delas. Basicamente, ele fala que são três etapas, e é essa a aplicação do critério trifásico para ele. Ao invés de ser duas, como foi antes, critério trifásico, e depois uma adequação conforme o dinheiro, a condição de vida dessa pessoa, ele vai colocar como sendo três etapas. É esse o critério trifásico dele, porque ele não vai, de fato, aplicar o critério como acontece da outra vez. Mas a primeira fase dele consiste basicamente em fazer uma análise econômica. Então, é nesse momento que ele vai definir primeiro o valor do dia multa. Ele não vai definir a quantidade de multas. Ele vai definir o valor dele primeiro. Aí, enfim, vai da cabeça do juiz. Nos dois casos, vai da cabeça do juiz como é que ele vai definir o valor desse dia multa. Agora, na segunda etapa, uma vez que ele já tem o valor do dia multa, ele vai considerar somente as circunstâncias judiciais, ou seja, a primeira etapa da dosimetria de pena. E aí, com base nas circunstâncias judiciais, ele vai definir um número de dias. Não sei por quê, só com base nela, mas enfim, tá aí. Nas circunstâncias judiciais, ele vai definir um número de dias. E na maior parte dos casos, você vai parar aí, na segunda fase. Mas lembra daquela disposição específica do parágrafo 1º do artigo 60? Se o juiz achar necessário, depois de fazer a análise dessas duas etapas, que ele aumente a pena, ele triplique ela, aí você vai aplicar a terceira etapa e você vai fazer essa multiplicação. Enfim, eu acho desnecessariamente complicado. Eu também não entendo por que que na segunda fase ele utiliza somente as circunstâncias judiciais, mas é uma disposição específica que ele achou melhor, ele achou necessário. Muitas dessas coisas que vocês vão ler na doutrina são pensamentos doutrinários, são meramente doutrinários, é o que aquele autor acha que deve ser aplicado. Ele não é uma regra geral, não é uma regra universal, a não ser que realmente esteja ali disposto no código e até que, de certa forma, momentaneamente, que tenha sido decidida pelos tribunais superiores. Então, muito do que você vê na doutrina, tenha cuidado,
entenda que provavelmente não é universal, não são todos que vão nessa mesma linha. Com relação à arrecadação das penas de multa, eu até falei que eu ia fazer uma pequena comparação com a prestação pecuniária. É nesse momento. A prestação pecuniária, eu falei que ela ia para a família. Essa daqui não. A pena de multa, ela não vai para a família. Ela vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Então, ela vai ser usada para fazer a manutenção dos presídios, colônias e casas do obrigado. Além disso, um ponto importante é que ela sofre a correção monetária. Então, a partir. E aí fica a questão. Tá, a multa ela sofre correção monetária, mas a partir de que ponto que eu vou considerar essa correção? Do momento que eu fui condenado? Pelo entendimento do STF, não. Você vai considerar a correção monetária do dia, do momento ali em que você cometeu o crime. Então, se você cometeu o crime 10 anos atrás e só agora ele foi sentenciado, você foi condenado a pagar uma pena de multa, a correção monetária não vai ser aquele valor corrigido para hoje, vai ser o valor da data que você cometeu o crime. A correção monetária, só para uma pequena uma contextualização, ela funciona para você combater a desvalorização do dinheiro que acontece com a inflação. Então, é basicamente fazer com que o dinheiro que você vai pagar agora fosse equivalente ao que você pagaria lá atrás quando você cometeu o crime. É essa a ideia de ter a correção monetária, ser justo, estar ali em um critério de equivalência. Além disso, existe aqui também um conflito de lei penal. Não sei se vocês lembram, mas na monitoria anterior eu já coloquei um certo conflito de lei penal que existia entre o Código Penal e a Lei de Execução Penal, com relação ao exame criminológico. Lembrei, o exame criminológico. Aqui é muito parecido, porque o Código Penal ele determina que você tem um prazo de 10 dias para você pagar a pena de multa a partir da condenação, enquanto que a Lei de Execução Penal ela fala que não, que vai ser esses 10 dias contados a partir do momento em que você for cobrado dessa pena de multa. A cobrança por essa pena de multa, ela necessariamente ela é feita pelo Ministério Público. E aí é uma coisa que eu não coloquei aqui, mas é algo a se levar em consideração. Existe esse conflito de lei penal, se você quiser dar uma olhadinha. Além disso, a pena de multa ela não tem que ser paga de uma vez só. Se você preferir, você pode ter essa multa dividida em parcelas, para você pagar um pouquinho cada mês. E também, se não for te prejudicar e você quiser, você pode pedir para o juiz determinar que uma determinada parte do seu salário seja retirada mensalmente, como já o pagamento dessa pena de multa. Além disso, lembra que eu falei que ela não era uma pena alternativa? Em muitos dos casos, ela era uma pena é, ela era a pena própria do crime, ela não era uma substituição. Então, por ela não ser uma pena substitutiva, você não vai ter aquele problema de você não pagar e você agredir. Mas você vai ter um problema de dívida financeira, dívida de valor. Então, de qualquer jeito, não recomendo que você não pague a sua pena de multa se você puder pagar. Porque o que que acontece? Se você não pagar a pena de multa, não é que o seu nome vai ficar sujo, seu nome não vai, sei lá, pro Serasa porque você não pagou a pena de multa, mas você vai ter ali anotado que você tem uma dívida com o Fundo Penitenciário Nacional. E apesar de o seu nome não ficar sujo nesse sentido, pode acreditar que você vai ter de sofrer com as mesmas consequências em termos de ajuste, correção monetária, enfim, da pessoa que tem o problema do nome sujo. Você vai sofrer a forma como o dinheiro vai ser cobrado, as sanções que vão ser aplicadas vão ser as mesmas, porque a pena de multa ela se submete às referências da Lei de Execução Fiscal, que é justamente a que rege essa dívida com a União. Enfim, o motivo por ela não ser considerada uma dívida de valor, caso você tenha se perguntado isso, é a questão da individualização da pena. Lembre-se que a pena ela não pode sair da pessoa do condenado e afetar os outros. E o que acontece muitas das vezes com a dívida de valor é a pessoa não consegue pagar, ela acaba morrendo e quem tem que pagar é o herdeiro. E isso não faria sentido para a pena de multa. Então você não vai considerar isso como uma dívida de valor, não vai ficar com seu nome sujo, enfim. Ela prescreve, assim como outras penas, que vocês vão ver, eu acho que mais pra frente, ela prescreve em 5 anos, mas a prescrição só vai acontecer se ela nunca for cobrada. Então, apesar do Estado não ser muito bom em devolver pra gente,
ele é muito bom em cobrar. Então, você pode ter certeza que essa pena vai ser cobrada e ela não vai prescrever. Mas ela prescreve em 5 anos. E também tem uma relação, um ponto com relação ao concurso de crimes. Assim como você pode cometer vários crimes que têm privativos de liberdade e, enfim, o que vai acontecer com a sua pena vai depender. Com a pena de multa, não. A pena de multa, necessariamente, se você for condenado, sei lá, 5 crimes que tem pena de multa. A sua pena de multa, ela vai ser somada. Então, em um crime era 1.000, em outro crime era 5.000, 6.000. Você vai somando tudo. No caso, 1.000, 5.000, 6.000, 12.000. Você vai pagar o total. E essa vai ser a totalidade da sua condenação. Você vai somando as peninhas de multa. Isso não necessariamente acontece com as privativas de liberdade, mas vocês vão ver isso mais pra frente também. Aqui, como nas outras monitorias, eu coloquei algumas questões para vocês. Eu coloquei, acho que três. Foram três. E se vocês quiserem, podem dar uma olhada. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. Mas, no geral, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Provavelmente eu ainda vou ver essa questão certinho com a professora responsável, com o pessoal da monitoria também, mas na semana que vem a minha monitoria não vai ser na quinta. Eu vou ver certinho qual que vai ser o dia. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, qualquer coisa, que vocês tenham perguntas, algum ponto que não tenha ficado muito claro, até mesmo nessa parte, nessa primeira parte aqui da primeira fase do cumprimento de penas, circunstâncias judiciais, vocês podem me mandar uma mensagem e eu fico à disposição de vocês no que vocês precisarem. Mas, por enquanto, eu fico por aqui. Você já tem meu número, até mesmo pelo grupo. Então, vai ser isso por essa semana. Espero que eu tenha ajudado vocês.